Diogo Schelp, os debates são evitados por alguns políticos porque neles pode-se dizer algo que acaba prejudicando o candidato, mas são momentos importantes, principalmente para os eleitores que não acompanham todas as notícias ao longo de muitos meses. E também esse fato do drone jogando sujeira em cima de apoiadores de Lula, isso foi bem desagradável, né? E acaba até prejudicando a oposição do PT. Adriana, são dois fatos importantes, né? Primeiro, a questão dos debates. Os debates realmente são fundamentais para comparar as propostas de governo, né? É evidente que a propaganda gratuita tem o seu papel, mas os debates são momentos em que o confronto entre as ideias fica muito mais evidente. Claro que também as entrevistas que os candidatos vão conceder durante a campanha também são importantes, porque eles não podem ficar apenas dizendo aquilo que eles querem que a população escute, né? Eles precisam ser confrontados, eles precisam ser questionados e os debates são importantes por causa disso. É evidente que quando se tem uma situação polarizada como a no Brasil, em que você tem dois candidatos claramente favoritos aí para chegar ao segundo turno, eles tendem a evitar esse confronto justamente para não dar principalmente espaço para aqueles que vêm atrás, na terceira posição, para baixo nas pesquisas. Em relação ao episódio aí do drone, realmente lamentável, e vai ser um grande desafio aí para as autoridades evitar atos de violência tanto aos candidatos, sejam eles de qual espectro político, quanto aos seus apoiadores. Então de se evitar que haja confronto, principalmente, entre os apoiadores dos candidatos. Cristina, pode ser uma campanha violenta? Usar a palavra violência, assim, dá a impressão do que dizia aquela repórter, aquela apresentadora da CBN na manifestação de 7 de setembro. Vão sair das ruas armados atirando em nós. Quer dizer, uma fake news absurda. Isso, para mim, seria violência, né? Ou pedradas, como a gente vê aí os black blocs infiltrados normalmente nas manifestações de esquerda contra policiais, às vezes brigas físicas mesmo contra adversários políticos. Isso é violência. Agora, obviamente, eu não usaria nem dizer que foi desagradável, sabe, Adriana? Eu acho que é muito mais pesado que isso o que ocorreu com esse drone. Com certeza há algum artigo do Código Penal em que o responsável por esse drone, por esse ataque, pode ser enquadrado, provavelmente punido com penas alternativas, mas isso precisa ser investigado e punido, obviamente. E é muito ruim que façam isso para impedir que pessoas manifestem seu apoio a quem quer que seja. Deixa acontecer, a gente não cobra tanto que Lula, que Ciro, que todos os candidatos aí vão para a rua, coloquem-se diante do eleitor, falem de suas propostas. A gente quer ver isso. E como é que a gente vai apoiar que sejam atacadas as pessoas que querem ouvir o seu candidato favorito? Tem que deixar falar, tem que deixar as pessoas ouvirem e tomarem sua decisão de voto com base em informações. Quanto mais informação elas tiverem, melhor será o voto em tese. Em relação aos debates, né, são imprescindíveis, eles não são só importantes, são imprescindíveis. O Diogo foi no ponto certeiro aí quando ele diz que a propaganda eleitoral, na propaganda eleitoral, o candidato ele se mostra para o eleitor apenas pelo seu lado melhor, apenas o que ele diz ser, mas no debate ele é confrontado também com seus erros da sua biografia passada recente e é obrigado a se explicar. Agora, 10 debates numa campanha curta seria um debate por semana. Será que precisa de tudo isso mesmo?